Alzheimer é o tema do programa Pense Saúde de hoje. E você já sabe, para participar é só ligar 3209-0119 ou enviar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. No programa de hoje estão participando os neurologistas Dr. Leonardo Dornas, a doutora Caroline Miranda Botelho e também o geriatra Dr. Estevão Alves Vale. E no bloco anterior, eu queria só mandar um abraço para uma pessoa, que é o Mauro Almeida. O Mauro Almeida é um telespectador nosso e toda segunda-feira ele nos liga aqui, um pouco antes do programa começar, e pergunta qual é o tema do programa de hoje. E aí ele liga para os amigos que podem se interessar pelo tema do dia. Então, ele é além de nosso telespectador, ele é uma pessoa que divulga o programa Pense Saúde. Então, eu queria mandar um grande abraço para você. Obrigada, Mauro, pela sua participação sempre. Ele, inclusive, sugeriu aqui um tema, o estrabismo. Boa ideia, está guardado aqui, a produção já guardou, nossa produção já guardou esse tema, vamos tratar de fazê-lo brevemente. Um abraço para você, de toda a equipe do Pense Saúde. No bloco anterior eu deixei a seguinte pergunta, a gente comentou sobre alguns fatores que podem aparecer, sinais e sintomas que todo mundo relaciona primeiro, o Alzheimer com a perda de memória. E eu deixei no ar a pergunta se pode haver também mudanças de comportamento, doutor Leonardo. Sim, sem dúvida. Na verdade, não costuma ser o sintoma inicial. A maioria dos pacientes com doença de Alzheimer, com uma evolução típica, apresentou primeiro alterações de memória, como foram colocadas, e depois outras perdas de funções cognitivas, e geralmente as alterações comportamentais são mais tardias, numa fase moderada avançada de doença. Mas pode sim ser o sintoma inicial. Se não me engano, cerca de 12% dos pacientes têm essa manifestação, uma doença de Alzheimer típica, mas com manifestações comportamentais, que podem ser coisas variadas, alterações de humor, né, alterações mais elaboradas, quadros psicóticos mesmo, ideias paranoicas, persecutórias, delírios, alucinações. Achar que está sendo perseguido realmente. É uma ideia paranoica nesse sentido é muito comum, ideia de roubo, né? Isso é uma ideia muito frequente na doença. Um dado importante é que quando esses sintomas são precoces, a gente tende a pensar talvez em outros tipos de demência que não a doença de Alzheimer. Uma delas que a gente pensa muito, um parente de Alzheimer, vamos falar assim, que seria degeneração lobar frontotemporal, que na verdade é um grupo de 3 demências, uma que piora muito a compreensão, chamada demência semântica, uma que piora muito a fluência, chamada afasia primária progressiva, e uma que é chamada demência frontotemporal variante comportamental. E aí esses pacientes têm muita atrofia do lobo frontal precocemente e têm muita alteração de comportamento. Só pegando esse tema, acho que vale a pena muito comentar uma coisa. Pacientes idosos não tendem a ter quadros psiquiátricos floridos, quer dizer, a não ser que eles estejam doentes. Não é comum um idoso, né, que nunca teve problemas psiquiátricos, que não era, né, usuário de medicações psicotrópicas, medicações para controlar o comportamento ao longo de toda a vida, aos 70, 80 anos, aos 65 anos, começar a ter completo desarranjo do ponto de vista comportamental. Isso não é comum como uma doença psiquiátrica primária e às vezes é considerado uma doença psiquiátrica ou uma questão reativa ao meio. Não é porque o filho está com problemas ou porque o vizinho brigou com ele, isso não é comum. Quer dizer, uma pessoa que sempre lidou bem com os problemas, era para estar lidando provavelmente melhor aos 70, 80 anos. Então, alterações comportamentais em idosos, mesmo que sem alteração cognitiva mnemônica, né, sem problemas de memória, apontam muito para lesões cerebrais, estruturais ou para quadros demenciais. Né? Então, esse é um dado muito relevante. Ótimo. Daqui a pouco, então, vocês estão falando aqui a parte do surgimento da doença, eu vou querer entender até quando é mais comum. Mas antes, nós vamos conhecer uma história, né, que há 12 anos a aposentada Ana Heloísa cuida da mãe dela, a Ana Isabel, que tem Alzheimer. Este ano, um vídeo postado na internet ganhou repercussão nacional e foi compartilhado mais de 330 mil vezes em menos de um mês. O vídeo mostra o carinho da filha com a mãe, que não a reconhece mais devido à doença. Acompanhe na reportagem de Denise Fernandes. O vídeo de uma filha conversando com a mãe que tem Alzheimer comoveu o Brasil. Nele, a aposentada Ana Heloísa Arnaud conversa com a mãe, Ana Isabel, que por causa da doença não reconhece a própria filha. Ana Heloísa Ferraz Caldas Arnaud. Eu sou sua mãe? Eu sou sua filha. Não sou, não? E o seu nome? A descoberta da doença de Alzheimer aconteceu há 12 anos, depois que Ana Isabel começou a se perder. Ela sempre escondeu os sintomas de mim.
sabe? E a gente só conseguiu descobrir porque ela foi para a casa de uma prima minha e na hora de descer do ônibus ela errou e desceu uns 3 pontos para frente. E com isso um senhor viu que ela estava perdida, né? Levou ela para um bar, chamou a polícia e a polícia conseguiu chegar até a casa da minha prima e aí que a gente descobriu que ela estava tendo essas falhas de memória. Aí quando eu perguntei para ela, ela riu e falou assim, isso já vem acontecendo há muito tempo. Ela já vinha se perdendo aqui na região, mas só que ela escondia, ela não falava. Então, a gente não sabia, outras coisas ela não demonstrava. Para ficar mais perto da mãe, Ana Heloísa fez uma série de mudanças em sua rotina, mas confessa que nem sempre é fácil e contar com o apoio da família é fundamental. O Alzheimer, ela é muito pesada, muito difícil, a gente lida com a morte em vida. Outra coisa que eu gostaria de pedir muito para as famílias, não deixe na mão de um só. Eu sou filha única, mas tem famílias grandes, né? Auxilie quem está cuidando, gente, isso é muito importante. Não vá fazer só uma visitinha, não. Vá, troca, porque o cuidador, ele precisa descansar. Senão ele não aguenta, ele adoece. E aí, como é que ele vai conseguir continuar? O vídeo, um registro íntimo em família, em apenas um mês, teve mais de 330 mil compartilhamentos e mostrou que com amor e carinho é possível sim cuidar de um paciente com Alzheimer. Ela sempre morou comigo, a gente sempre morou juntos. Eu pensei o seguinte, meu Deus, se ela me aguentou, né? Se ela me criou, ela me deu todo o amor, todo o carinho, ela me ensinou a viver, a lutar nessa vida, por que eu agora não posso fazer isso para ela? Tem gente que fala, é obrigação. Não, eu não concordo, não é uma obrigação. Eu estou simplesmente fazendo para ela o que ela fez para mim. Eu estou dando um retorno do que ela me deu, né? Então, eu não acho que eu faço por obrigação, eu faço por amor, por carinho, por gratidão. Adorei o depoimento da Ana Heloísa, né, da filha. E para compartilhar esses momentos e outros com a mãe, a Ana Heloísa, ela criou uma página no Facebook, Alzheimer, Minha Mãe Tem. Então lá ela compartilha os momentos com a mãe, as dificuldades e, claro, as alegrias. É uma vivência que pode ajudar, inclusive, outras famílias que também têm parentes com Alzheimer. Então, se você tem um Facebook, quem sabe você acha essa página e pode assistir aos vídeos. Comentários. Quem gostaria de comentar alguma coisa da reportagem? Eu acho muito interessante, porque isso parece que está distante das pessoas, né? Mas essa realidade vai ficar cada vez mais frequente. Todos sabem que o Brasil está envelhecendo rapidamente, né? A gente espera que nos próximos 30 anos a gente seja o 6º país do mundo com mais idosos e a taxa de natalidade caindo, quer dizer, as famílias com menos filhos. Então, assim, os nossos pais, né? Eles tiveram mais filhos e hoje eu que tenho, né, que sou pai, tenho 2 filhos, né? Isso é raro, né, no Brasil, porque a média é menos de 2 filhos. Então, assim, quem que vai cuidar dos velhos no futuro, né? Isso abre um debate muito importante para a sociedade. Verdade. Doutora Carolina, algum comentário? Eu tenho várias dúvidas aqui. Vamos lá. Muito interessante ela dizer que ela faz questão de cuidar, né, da mãe com todo o amor. Nós percebemos isso em algumas famílias mesmo, o que é uma tarefa muito difícil, né? Ela mesmo fala, né? O cuidador adoece às vezes, né? Muitas vezes isso. Então, ela está disposta a fazer isso, né? Ela própria, sem auxílio, é louvável mesmo. Agora, ela falou alguma coisa... Tem algum comentário aqui? Que ela falou uma coisa que eu gostaria que vocês comentassem, que é a mãe escondia os sintomas inicialmente. Isso é possível a pessoa perceber e tentar driblar? É bastante comum. Na verdade, algumas vezes o paciente não percebe e, inclusive, existe uma regra, eu costumo falar muito com os pacientes no consultório, talvez vocês também utilizem essa estratégia. Toda regra tem sua exceção, obviamente, mas de uma forma geral, o paciente com Alzheimer,
que tem uma demência, realmente uma perda cognitiva anormal, ele não se queixa. A regra é o seguinte, quem queixa de memória não tem nada, não. Quem se preocupa com a memória não tem problema de memória sozinho, não queixa de memória não tem. A pessoa que chega queixando sozinha, geralmente quem tem uma demência realmente é levado pelo filho, pelo cônjuge, e aí essas informações são muito mais do acompanhante do que do paciente em si. Então o paciente não tem percepção, então frequentemente não é que ele esconda, mas ele não tem percepção, então ele não valoriza aquilo e não queixa para terceiros. Então esse é um dado muito comum. Mas algumas vezes ele tem um insight, tem uma percepção, ele consegue sim fazer algumas estratégias, né, para vencer aquela limitação. Só pegando um gancho no que o Dr. Estênio comentou, essa história de quem vai cuidar é um dado muito relevante. Saiu um dado numa revista de circulação grande aqui, né, no Brasil, agora semana passada, não sei se vocês viram, em uma pesquisa feita com 500 idosos sobre envelhecimento global, e a pergunta aos idosos é qual a sua principal preocupação? A primeira, 64% deles, é perder a agilidade mental, quer dizer, ou seja, né, perder a função cognitiva e ficar demente. A segunda é perder a agilidade motora. Lá para frente, lá para a quinta, assim, era ser um fardo para os filhos, para os familiares, para o cônjuge. E aí, quando você pergunta para o paciente, né, quem que ele acha que vai cuidar dele, 41% falou que acha que é o cônjuge, quer dizer, ou é a esposa ou é o marido. 22% só falou que acharam que eram os filhos. Né? E 6% achou que era alguém profissional num asilo, numa clínica e tal. E é interessante que faltam, né? Se a gente fizer essa conta, né? Quer dizer, 40 com 20 com 6 não fecha. Quer dizer, então, existe um hiato aí, quer dizer, quem vai cuidar, né, desses pacientes? A percepção ou a realidade vai ter que se adaptar a esse número. Daqui a pouco a gente volta para continuar mais esse debate. E eu aproveito para te convidar a fazer parte dele com a sua dúvida, pergunta ou comentário. Alzheimer é o tema do programa de hoje. E para participar é só ligar 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Fique por aí, daqui a pouco a gente está de volta.